Hoje nós vamos dar sequência na nossa série Veredas, Resoluções para a Vida. O objetivo dessa série era ajudar os irmãos a entenderem, a compreenderem como que nós vivemos a vida, iniciamos momentos como, por exemplo, o ano, tendo expectativas corretas diante dos planos e daquilo que a Bíblia tem para nós como igreja. E hoje nós chegamos ao último sermão dessa série, reconheça a dependência da palavra de Deus, e eu queria ler com vocês o Salmo 119, do verso 25 ao verso 32, para a gente iniciar essa manhã. A palavra de Deus nos diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa, a ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa, desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento, Deus. Nós somos gratos a Ti pela clareza, pela bondade e pela verdade contida na Tua voz, na Tua palavra. Nós pedimos nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use, Pai, uma pessoa como todas as outras, para falar sobre a verdade santa e verdadeira revelada a nós através da Tua voz, que é a Tua palavra. Deus, conduza-nos, Pai, com fidelidade, e que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios da Tua presença, exortados, enriquecidos pela verdade que somente o Senhor pode nos dar. Amém. Irmãos, essa perícope que a gente vai aprender hoje, ela tem por nome a letra Dalet, e ela trata um pouco mais de uma lente, uma ótica um pouco diferente do que a gente viu. A gente vai passar por algumas coisas que a gente já viu, mas nós seguiríamos por um ponto diferente a partir deste sermão. Nós vimos, irmãos, e nós vemos nos nossos dias atuais, que a cultura expressada a nós nos dias de hoje, elas trazem para nós a seguinte frase: você é capaz, você é suficiente, você só depende do seu esforço, você só depende do quanto mais cedo você acorda, do quanto mais você trabalha, do quanto mais o seu intelecto se esforça a controlar a fraqueza que habita dentro do seu coração. Hoje de manhã eu estava lendo um pouco sobre alguns filósofos, e Aristóteles fala muito disso. A força que você precisa está dentro de você, e ela vai te fazer capaz de conseguir aquilo que você deseja. E infelizmente, irmãos, nós somos constantemente ensinados a confiar em nós mesmos. Quando nós chegamos na escola, nós somos ensinados que nós temos potencial suficiente, que nós precisamos acreditar em nossa fé interior, em nossa busca pela sinceridade da nossa força que move os nossos atos, em nossa capacidade, em nossa própria estratégia. Muitas vezes nós também somos treinados por esse evangelho barato que é ofertado a nós na internet, em alguns lugares específicos, de que Deus quase sempre é usado por uma muleta espiritual. Nós recorremos à palavra de Deus em momentos específicos, quando acreditamos que agora vai dar certo, então por isso a palavra de Deus precisa apoiar os nossos atos, para que a nossa mente fique tranquila, porque talvez nós estamos caminhando ancorados em nosso próprio ego, e também a palavra de Deus está verificando aquilo que nós estamos fazendo. Nós fazemos
planos, nós tomamos decisões, nós seguimos os nossos próprios caminhos, e ao final de tudo isso, nós pegamos esses textos bíblicos e encaixamos ele na nossa própria história. Mas essa história já foi decidida por nós, pelos nossos méritos, pelas nossas escolhas, muitas das vezes mundanas, e por nossos corações pecaminosos, alimentados por essa cultura. Essa cultura, ela entra em nossa família, entra em nossa vida, entra em nosso coração, através de uma série da Netflix. Ela entra na nossa vida através de um Reels que nós assistimos, com uma música muito eloquente, com uma frase muito profunda, que toca o nosso ego e nos alimenta para viver pelos nossos próprios esforços e méritos. E aí, quando nós acertamos agindo assim, nós alimentamos que deu certo. E aí nós deixamos algumas coisas importantes de lado, que nós vamos ver mais para frente, e nós começamos a nos alimentar dessas coisas, e aí o nosso coração começa a se perder pelo caminho, e nós começamos a ceder por essa cultura da autossuficiência. Mas essa mentalidade, irmãos, ela está muito longe daquilo que Deus deseja para o seu povo. Essa mentalidade, ela está muito longe daquilo que a Bíblia nos ensina. Essa verdade da autoconfiança, da autossuficiência, ela não é uma verdade bíblica, porque a Bíblia é completamente contra esse tipo de sentimento, de pensamento e de filosofia de vida. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter em nosso coração este reconhecimento da dependência de Deus em nossas vidas, porque é isso que a Bíblia nos revela hoje, e revela todos os dias em que nós lemos ela, e somente dessa forma nós vamos conseguir manter o nosso coração dependente, e somente dependendo diariamente do nosso Deus. E diante dessa tendência humana, de confiar nos nossos próprios caminhos, o salmista aqui nessa manhã, ele afirma que a vida diante de Deus, ela claramente só é possível quando um coração se submete à verdade expressa e declarada na palavra de Deus, porque essa verdade nos guarda do erro, essa verdade forma a santidade em nós, e essa verdade conduz a uma obediência viva e alegre nos nossos dias em que nós caminhamos. Ela nos afasta dessa autossuficiência, dessa alta exaltação do eu, desse glorificamento diário, dessa glorificação diária da nossa pessoa. Quando o valor pessoal é elevado, ele nos faz ir diretamente contra a verdade bíblica, e aí nós começamos a pecar diante de um Deus que é santo e verdadeiro. E diante dessa introdução, para clarear a nossa mente, o nosso entendimento para o assunto que será falado nessa manhã, a primeira lição que nós aprendemos hoje é que a palavra de Deus, quando ela impacta a nossa vida, ela vivifica a alma que está prostrada diante de Deus. A alma que não se dobra diante essa cultura de autossuficiência, mas que reconhece que nós dependemos exclusivamente de Deus, não importa nas circunstâncias que nós vivemos. E aí nós vemos, do verso 25 até o verso 28, a seguinte frase do salmista: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas palavras. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Aqui, irmãos, nesse pequeno trecho, nós vemos duas condições. Nós vemos a nossa condição humana já declarada e exposta na Bíblia, a nossa alma no pó, e nós vemos também o clamor correto que deve ser feito por uma pessoa que reconhece a sua condição, a vida segundo a palavra de Deus. O salmista, ele descreve a sua condição espiritual por meio dessa imagem extrema. Quando nós olhamos para alguém prostrado
no pó, jogado ao chão, provavelmente sujo. A gente olha uma imagem de humilhação, uma imagem de sujeira, uma imagem de menosprezo. Ele confessa que a sua alma está prostrada no pó e que se consome de tristeza, lá no verso 28. O pó aqui evoca exatamente isso, a humilhação, evoca a morte, evoca a fraqueza, evoca do texto a absoluta impotência e incapacidade humana, a condição daquele que já não se encontra em si mesmo, ele já não consegue encontrar em si mesmo fonte nenhuma para a sua própria vida, a condição daquele que se vê num túmulo. É como se ele olhasse para a sua própria vida e não enxergasse solução suficiente para aquilo que está dentro do seu coração. Ele não tem mais esperanças. Não se trata de um mero abatimento emocional porque os dias foram ruins, não, mas de um esgotamento profundo que alcança o coração, abala a sua fé e todas as suas forças interiores. Ele está sendo impactado por uma tristeza profunda. Essa experiência, irmãos, ela ecoa muito bem quando nós olhamos para Deuteronômio 8, o versículo 3. Deus ali, por conta da dureza do coração do povo, Deus humilha o povo no deserto para revelar exatamente essa verdade. A vida, ela não se sustenta por meios naturais, por autossuficiência, por méritos próprios e por força humana, mas unicamente pela palavra que procede da boca do Senhor. Quando Deus permite essas circunstâncias e que elas se assemelhem à nossa vida, semelhanças de morte, ela expõe a fragilidade de quem nós somos. Ela revela a nossa humanidade e a dependência de um Deus que é santo e verdadeiro. Ele demonstra esse sentimento, essa circunstância, demonstra em nós que fora dele não há vida verdadeira. Nós não seremos vívidos, nós não frutificaremos, nós não daremos frutos longe da verdade que só contém naquilo que Deus pode nos dar. E aí nós olhamos para o outro ponto, que é o clamor correto. O salmista primeiro reconhece a sua condição, reconhece o seu estado, e agora ele aponta para o clamor correto, aonde ele reconhece quem ele é, e automaticamente ele aponta para onde ele deve olhar. Ele vai agora falar de uma vida segundo a palavra de Deus, diante desse tão severo condicionamento físico que ele se coloca. O salmista agora, ele não se entrega ao desespero, ele não busca socorro em si mesmo, ele não vai buscar socorro na sua própria autoconfiança. Antes de qualquer coisa, ele se volta inteiramente para Deus. Nós vemos no verso 25, me preserva a minha vida conforme a tua promessa. O seu pedido não se limita a um alívio circunstancial de um problema que ele está passando, mas de uma súplica para que ele tenha vida, para que ele seja fortalecido, uma vida e um fortalecimento que procede exclusivamente da palavra de Deus. Ele reconhece que longe da palavra de Deus, nenhuma esperança subsiste em nós. Consciente dessa condição, o salmista, ele declara completamente a sua dependência. O salmista, ele apresenta o seu caminho diante de Deus. O salmista não tenta resolver as coisas ao seu desejo próprio, ele apresenta a Deus os seus caminhos com sinceridade e com humildade. Nós vemos isso no verso 26, na primeira parte. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondestes. Ele não se apoia na sua própria sabedoria, ele não vai se apoiar na sua autoconfiança, ele não vai se apoiar nos seus recursos próprios, mas ele vai em busca da providência do Senhor. Por isso o seu clamor, ele inclui um pedido por ensino no verso 26, por discernimento no começo do verso 27.
ele anseia compreender o propósito dos preceitos de Deus, ele deseja dentro de sua alma conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele se esvazia dos seus planos, ele se esvazia das suas vontades, e ele quer se encher daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ele quer meditar nas maravilhas do Senhor. O verso 27 fala, ele sabe que sem um entendimento conhecido pelo próprio Deus, a palavra não vai produzir consolo verdadeiro para a sua alma e nem vai transformar a sua vida. Ele sabe que não vai haver impacto real na sua vida se ele não estiver com a palavra de Deus guiando o seu coração. Mesmo consumido pela tristeza, irmãos, e com vigor abatido, claro, do salmista, no verso 28 ele vai falar isso, ele mantém a sua esperança firme e ancorada nas promessas do Senhor. Isso é o que dá alegria para o salmista enquanto ele está prostrado no pó, enquanto ele está abatido, enquanto ele está sem esperança. Aquilo que alimenta a sua alma não é o seu vigor próprio, não é as suas habilidades, mas sim as promessas de Deus reveladas a nós por meio da sua palavra. Ao afirmar que a restauração deve vir segundo a palavra de Deus, verso 25 e o verso 28 nos falam isso. Ele confessa que é precisamente essa promessa que vai sustentar a sua fé e vai fazê-lo continuar caminhando. Assim, irmãos, o salmista nos ensina que quando Deus permite experiências a nós que se assemelham à sepultura muitas vezes, que se assemelham à tristeza, à amargura, a tristezas na alma, a falta de esperança, muitas das vezes nós não enxergamos mais a fé em nós. O caminho da fé não é a impaciência nem o abatimento. O salmista vai nos mostrar isso, que nesses caminhos, o que mantém ele, o que alimenta ele, não é o abatimento, não é a impaciência por busca e resultado, mas é a súplica confiante para aquele que tem o poder para restaurar a vida, para renovar as nossas forças em meio a momentos como esse, que talvez nós pensamos que a nossa vida se acabou, em que não há mais esperança. O salmista nos ensina exatamente isso. Nesses momentos, a confiança, a renovação espiritual só vem a partir daquilo que Deus pode nos dar. E ele não se apoia na sua própria autossuficiência, nem na sua própria sabedoria, mas ele se orienta pelo limitado, e não se orienta pelo seu limitado alcance de conhecimento, mas ele se move pela lógica do céu. Ele se move de acordo com a vontade de Deus. Ele deseja que Deus o encha a ponto de transbordá-lo, para que ele tenha segurança em meio ao sofrimento que ele vive na vida. O salmista, em humilhação, ele se inclina diante daquele que detém em suas mãos o poder da vida, o único capaz de erguê-lo do pó, o único capaz de restaurar-lhe o vigor e sustentar-lhe a existência segundo a fidelidade imutável daquele próprio que o alimenta, que é Deus. E a experiência de sermos levados ao pó, irmãos, ela não acontece a nós ela acontece a nós não só por circunstâncias externas, mas também como consequência da dureza do coração humano, soberanamente pela vontade pedagógica de Deus. O nosso Deus deseja nos ensinar para que nós amadureçamos em conhecimento, em intimidade, para que nós avancemos em maturidade espiritual. Então o Senhor permite que nós talvez em alguns momentos nos acheguemos a esse lugar para revelar aquilo que habita em nós, para revelar aquilo que governa o nosso coração. Um coração inclinado à autossuficiência, um coração inclinado ao mérito e à tentativa constante de viver independente daquilo que Deus nos chama a viver. Nossa condição humana é essa, irmãos. Mesmo regenerados pelo Senhor, nós somos continuamente tentados a confiar em nossas próprias forças,
em nosso desempenho espiritual, em nossa capacidade de controlar a vida. O pó expõe a ilusão da vida, ele desmonta o orgulho, ele silencia a pretensão que o nosso coração tem para viver por nós mesmos, e nos confronta com a verdade que não há vida em nós mesmos. Nós não produzimos vida, nós não produzimos santificação por nós mesmos, e nos lembra de que dependemos inteiramente da graça de Deus, todos os dias que nos alcançou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E diante disso, irmãos, o clamor correto não é fuga na fraqueza, não é se afastar de Deus no momento de dor, mas o retorno à sua palavra, o amor e a dependência pelo alimento que pode nos ajudar a viver nesse caminho. Quando Deus permite as provações, irmãos, que elas se assemelham à sepultura, o caminho da fé não é o desespero e nem a autoconfiança de espiritualidade, mas é uma súplica humilde e constante por uma vida alicerçada nas promessas de Deus firmadas a nós. Não é para sermos aceitos por Deus, mas é porque fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus, que nós nos dobramos diante da sua palavra e buscamos o socorro e o auxílio. O verdadeiro problema não é ser fraco. O salmista aqui, o problema dele não é ser fraco, o problema nosso não é ser fraco, não é ser abatido, não é ser prostrado. O problema é buscar uma vida fora da palavra de Deus. É somente nela que o Senhor vivifica a nossa alma, restaura as nossas forças e sustenta um coração no caminho da fé, irmãos. Pois obedecemos e dependemos não para viver, mas porque fomos vivificados pela sua graça, que foi dada a nós através do seu Filho Jesus. Mas nós aprendemos uma segunda lição, que a palavra de Deus preserva-nos do engano, e ela nos conduz a uma vida em fidelidade. Quando nós nos dobramos continuamente a Deus e a sua palavra, Deus nos ilumina para que nós caminhemos longe do engano e consequentemente nos conduz diretamente à fidelidade de Deus. Nós vemos isso do verso 29 ao verso 30. O salmista vai nos dizer: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Aqui, irmãos, o salmista ele inicia com uma súplica, ele continua clamando a Deus, revelando a Deus as verdades que contém no seu coração. Ele olha para a sua vida e ele fala: Deus, desvia-me dos caminhos enganosos. Ele reconhece que o maior perigo não está apenas nas circunstâncias da vida, mas na inclinação interna do coração humano à vaidade, ao auto-engano e à mentira. O salmista conhece a vida, mas ele também conhece o que o seu coração faz a ele quando ele se coloca longe daquilo que o Senhor deseja. O nosso coração vai nos fazer andar por caminhos enganosos, o nosso coração vai nos fazer andar por caminhos tortuosos. Toda vida de pecado, irmãos, é em essência uma falsidade. Quando nós caminhamos em pecado, nós estamos caminhando em falsidade aquilo que nós declaramos crer, aquilo que nós declaramos viver. É um viver fora da vontade de Deus. Por isso, mesmo após um bom começo espiritual, mesmo após uma experiência de fé com Deus, o coração nosso continuará vulnerável à ilusão da autossuficiência, à ilusão da autodependência, como se pequenas vitórias já fossem partes suficientes e verbalizações de experiências de que Deus passou a tomar conta de toda a nossa existência, e a partir de agora, por conta dessas pequenas experiências, nós não precisamos mais depender tanto de Deus.
Ah, eu já melhorei aqui, eu já melhorei ali. Ah, eu tenho me dedicado mais a Deus, mas olha, a minha vida está corrida, nós estamos cansados, e hoje eu não busco tanto a Deus como eu buscava antes. Isso vai nos fazer levar a caminhos enganosos, porque quando nós nos afastamos da verdade do Evangelho, quando nós nos afastamos da verdade daquilo que Deus tem a nós revelada, automaticamente nós caímos no caminho do engano. O salmista, porém, ele não se ilude. O salmista aqui no verso 29, a parte A, ele sabe que sem a guarda de Deus, facilmente ele vai cair nas armadilhas de novo. E em seguida ele clama, verso 29, parte B: por tua graça, Deus, ensina-me a tua lei. A lei aqui por ele não é tratada como um peso. Ele não olha para ela como um instrumento de mérito, como você termina uma faculdade e recebe um certificado, mas como um favor gracioso que Deus dá a nós. Ele não trata isso como um peso. Ele entende que não há proteção contra a falsidade sem a instrução do próprio Deus em nossas vidas. A lei que a carne amarga, porque a lei amarga a nossa carne, a lei, ela faz a nossa pecaminosidade, a nossa humanidade doer. Para o coração regenerado, ela é um dom precioso. Para aquele que se banha da graça e da misericórdia de Deus, a palavra de Deus a nós é prazerosa, mas para o coração contaminado pelo pecado, ela é amarga. Quando a palavra de Deus a nós é recebida com dureza de coração, significa que nós estamos longe da verdade do Evangelho, longe da verdade da palavra de Deus, e nós precisamos urgentemente buscar a Cristo. Nós precisamos nos dobrar diante dele, porque se a verdade de Deus, se aquilo que é revelado a nós, e se as promessas de Deus não forem aquilo que alimenta os nossos dias, e se nós não nos alegrarmos por ela, nós estamos caminhando longe da santidade que Deus deseja que vivamos. O verso 30, irmãos, o salmista passa da súplica à decisão. O salmista passa do desespero, da dor e do clamor a Deus para uma decisão muito clara. O salmista vai dizer assim, ó: eu escolhi o caminho da fidelidade. A graça que o guarda do engano não torna ele passivo. Aquilo que tem alimentado a sua alma não é algo superficial, é algo concreto a ponto dele olhar para as experiências que ele tem tido com Deus e dizer: eu decidi viver o caminho da fidelidade a Deus. Eu preciso caminhar em fidelidade a Deus. A graça que guardou esse coração dele, ela não é passividade, ela é uma graça que conduz ele a uma consciência concreta, a uma consciência firme, a uma experiência de fé madura, daquele que sabe que está no pó, mas sabe que precisa se manter fiel a Deus, porque ele conhece Deus suficiente a ponto de não negociar a sua santidade. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, ou de concordar intelectualmente com ela, sentar num culto domingo, ouvir numa reunião de terça-feira e ouvir essa verdade, não. Mas se trata de assumir a verdade revelada por Deus, a ponto de que ela impacte o nosso caminho, a ponto de que ela impacte a nossa vida, a ponto de que ela impacte a nossa decisão, e que nós não negociemos o amor e a fidelidade do nosso Deus com as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Essa escolha envolve tudo o que a fidelidade exige de nós: renúncia do erro, negação do próprio eu, perseverança em meio às provações, submissão constante à vontade de Deus, conforme foi revelada na sua palavra. O fim do verso 30, ele diz que ele escolheu viver em fidelidade. Por quê? Porque ele decidiu seguir as ordenanças do Senhor. E aí, por fim, no verso 31, ele declara que decidiu seguir as suas ordenanças. O salmista, ele afirma que a palavra de Deus, ela claramente ocupa não só o seu intelecto, mas a palavra de Deus conduz a sua vida moral,
conduz a sua vida espiritual, conduz todo o seu ser e engloba toda a existência. Ele decidiu seguir as ordenanças do Senhor e ela impactou todas as áreas de sua vida. As ordenanças do Senhor permanecem continuamente diante dos seus olhos. É como se ele usasse óculos e a lei do Senhor estivesse aqui para que ela fosse lida a todo momento. Onde a palavra de Deus governa a consciência, não há fidelidade momentânea, irmãos. Onde a palavra de Deus governa o coração, nós não somos fiéis por momentos, nós somos fiéis de forma contínua, porque nós estamos bebendo de uma fidelidade muito maior do que a nossa, e ela passa a habitar o nosso coração, e a partir disso os nossos atos serão de decisão, serão atos concretos, porque quem governa a nossa vida moral, quem governa os nossos pensamentos, é um Deus santo, verdadeiro e fiel. E assim, irmãos, a fidelidade na nossa vida não é momentânea, mas é fruto de um coração que está firmemente ancorado na verdade da palavra de Deus. E esse texto, irmãos, ele nos chama a viver uma vida concreta, a reordenar a nossa prática diária de fé. O salmista, ele não confia nele próprio, na sua moralidade, nem na sua experiência espiritual. Por isso ele ora a Deus antes de agir. Por isso ele pede a Deus que afaste-o dos caminhos maus. Por isso ele pede que Deus o ajude a seguir os caminhos que Deus desejou a ele. Essa postura, irmãos, nos ensina que as nossas escolhas não devem ser apenas justificativas à luz da palavra de Deus depois que elas são feitas, mas submetidas a Ele antes de serem executadas, reconhecendo que dependemos da direção do Senhor, que já nos alcançou pela sua graça, e ao mesmo tempo nós somos conduzidos à palavra de Deus, não apenas como fonte de informação a nós, mas como meio de perseverança espiritual. Quando o salmista pede, ensina-me a tua lei, ele não expressa curiosidade intelectual, mas um desejo sincero no seu coração, por ser transbordado da verdade de Deus. Aplicar isso diariamente a nós, significa permitir que a Escritura funcione como um meio de critério real para a nossa decisão diária, como prioridade das nossas vidas, como um hábito, não para conquistar favor de Deus. Nós não agimos assim para recebermos bênçãos do Senhor. O salmista aqui, ele não vive dessa forma porque ele está esperando um resultado de Deus, mas porque a promessa de Deus revelada o faz caminhar em fidelidade. O melhor de Deus para nós, irmãos, já foi revelado a nós, já veio a nós, já viveu, já foi crucificado e já ressuscitou. De todas as coisas do mundo que nós poderemos ter, aqui nós já recebemos, que é não terminarmos a nossa vida aqui, é sabermos que nós receberemos um corpo de glória, e o salmista se alimenta dessa promessa, de uma salvação, de uma eternidade, que vai ser firmada com Deus. Ele não deseja conquistar a favor de Deus, ele não age esperando que Deus vai dar algo em troca, ele não dá o seu melhor esperando que Deus vai lhe dar um bom carro, ou que Deus vai lhe dar um bom trabalho, não. Ele sabe que tudo aquilo que Deus poderia dar para ele já foi dado, aquilo de mais rico e de mais importante, e nós precisamos desejar viver segundo essa verdade. A nossa motivação por adorar a Deus e buscá-lo deve ser exatamente essa, as suas promessas. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já fez pelo seu povo, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já fez pela sua igreja. Esse movimento de dependência, quando nós fazemos isso e nos exercitamos a fazer, ele desemboca necessariamente em uma decisão concreta. O salmista não vive de boas intenções espirituais, ele escolhe o caminho da fidelidade, e ele decide seguir as ordenanças. Isso implica a ele e também a nós um compromisso visível com Deus, de dizer não a caminhos enganosos, mesmo que eles pareçam mais fáceis, mesmo que eles pareçam mais simples, mesmo que eles pareçam mais tateáveis a nós.
Nós precisamos entender que Deus exige de nós renúncia, Deus exige de nós perseverança e obediência, como resposta grata ao que nos já foi concedido, revelado na sua própria palavra. E assim, irmãos, nós dependemos de Deus, não para não perdermos, porque nós somos filhos de Deus, nós já somos garantidos em Deus daquilo que Ele já deu a nós, mas nós decidimos obedecer a Deus e viver uma vida em santidade, buscando obedecer, se santificar e render graças a Deus, porque a palavra de Deus, que orientou todos no passado, que nos orienta hoje, que vai nos orientar por toda a vida, ela é a mesma, ela é imutável, ela é perfeita e ela é a vontade de Deus revelada a nós. Nós não obedecemos para viver, mas porque já recebemos vida em Cristo. A nossa vida deve apontar continuamente essa verdade, irmãos. E nós precisamos nos exercitar diariamente, nos alimentando da verdade dessa palavra, buscando a capacidade em Jesus, para que nós possamos viver alinhados com a vontade de Deus. Assim nós vamos ter forças para decidir viver em fidelidade. Mas nós aprendemos uma terceira e última lição, que a palavra de Deus, ela nos liberta exatamente para essa obediência, exatamente para essa decisão, mas uma obediência que alegra a nossa alma, que consome toda a nossa existência, e ela vigora a nossa alma, ela nos dá prazer para viver a vida. O salmista vai falar no verso 31 e 32 o seguinte: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu seja humilhado, correrei pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. O salmista aqui, irmãos, ele continua declarando, desde o começo, o seu apego firme à palavra. Desde o verso 1 do Salmo 119, até o final do verso, até o final do capítulo 119, o seu apego, o seu amor à palavra de Deus, de forma simples, de forma firme e concreta, é expressa muito clara. E aqui não é diferente. Ele vai dizer: apego-me aos teus testemunhos. Aqui trata-se de uma linguagem de compromisso profundo, de ligação perseverante. O salmista quer deixar claro a nós de que ele tem a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os testemunhos de Deus agarrado à sua mão. É como se eles estivessem abraçados ao seu corpo, é como se ele tivesse escrito nos braços. É assim que o salmista se relaciona com a palavra de Deus. A alma que antes estava prostrada lá no começo do verso 25, e apegada ao pó, agora se volta, se prende aos testemunhos do Senhor. Isso revela a nós, irmãos, a realidade da vida cristã. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, ainda marcados por profunda tristeza e lutas, que sofremos nessa vida, que seremos afetados por esse mundo, mas agora nós somos também orientados por um novo centro de gravidade. Nós que somos apegados à palavra de Deus e temos ela na nossa vida, nós sim reconhecemos aonde nós estamos, nós sim somos assolados pela vida, mas nós sim sabemos que temos um eixo seguro, que temos um caminho seguro, que temos uma provisão segura, que ela vem a partir daquilo que Deus revelou a nós através da sua palavra. Isso revela, irmãos, exatamente isso, que a nossa vida e a nossa caminhada cristã, ela vai ser feita de altos e baixos. Alguns dias nós estaremos sofrendo, outros dias nós estaremos claramente mais próximos de Deus. Mas o que deve reger essa balança não é a nossa própria existência, mas é Deus, é a palavra de Deus, porque nos momentos difíceis Deus vai ser a nossa segurança, e nos momentos fortes e de extrema espiritualidade, Deus continuará sendo a nossa balança, a nossa segurança.
O coração regenerado, irmãos, só encontra vida na palavra de Deus, e como consequência na palavra de Deus nós encontramos segurança, nós encontramos direção, nós encontramos permanência na fidelidade, nós encontramos permanência na adoração a Deus. Esse apego que o salmista fala, contudo não ocorre sem oposição. Por isso o salmista, ele acrescenta a sua súplica, ele é muito claro, como eu falei: Senhor, não permitas que eu seja envergonhado, em algumas traduções. Em outras traduções, não permitas que eu seja humilhado. Permanecer fiel, irmãos, à palavra de Deus, frequentemente nos expõe à rejeição. Frequentemente, quando nós nos dobramos diante da fidelidade à palavra de Deus, ela vai nos fazer viver alguns momentos de desprezo, de pressões aonde nós vivemos, vai nos fazer viver caminhos que nós vamos achar que muitas das vezes, poxa Deus, eu estou vivendo fiel à Tua palavra, eu estou buscando a santidade, e eu estou sendo oprimido, eu estou sendo colocado à prova, eu estou sendo confrontado. Mas quando nós vivemos essa vida, nós podemos ter a certeza de que se nós formos fiéis à palavra de Deus e obedecermos a Deus, nós estaremos caminhando em fidelidade àquilo que Deus deseja que vivamos. O salmista, ele reconhece que sem o amparo do Senhor, ele não vai conseguir passar pelo momento de vergonha. Sem o amparo do Senhor, quando o desânimo bater à sua porta, provavelmente ele vai vacilar. Sua confiança aqui não está nele próprio, a sua confiança está em Deus, que sustenta aquele que se apega aos seus testemunhos, aquele que se alimenta das promessas, aquele que se alimenta da verdade que Deus deixou a nós. E no verso seguinte, nós vamos ver, no verso 32, que o tom avança do apego para o movimento. Ele se apega sim aos seus testemunhos, ele pede que Deus não deixe que ele seja humilhado nesse caminho de viver a vontade de Deus, mas ele diz que ele vai correr pelo caminho que os teus mandamentos apontam. O verso 32 diz isso a nós. A obediência aqui, esse correr aqui, não é descrito como um fardo pesado, não é descrito como uma caminhada dolorosa, ou como algo que é obrigado, mas como uma decisão. Ele prontamente decide correr, ele decide correr os caminhos que os preceitos e as promessas de Deus apontam. Quando o coração, irmãos, é governado pela palavra de Deus, quando o coração é obediente à palavra de Deus, o coração deixa de ser algo enganoso, deixa de ser algo duvidoso, deixa de ser algo pecaminoso e passa a ser um coração que deseja trilhar um caminho e que deseja caminhar buscando este caminho. O que o salmista nos diz, contudo, deixa claro que essa obediência vigorosa, ela não nasce dele próprio, ela não brota da sua autoexistência. Ele cresce, ele acrescenta a razão, essa razão, o motivo dele caminhar eloquentemente aos testemunhos do Senhor. O verso 32 vai dizer que, porque Deus deu a ele entendimento, a clareza que Deus deu a ele, fez com que ele olhasse para os preceitos de Deus e caminhasse em direção a isso, irmãos. O avanço no caminho dos mandamentos é fruto da obediência e da obra interior de Deus realizada em nós. Quando o Senhor amplia o nosso entendimento, Ele ilumina a mente, Ele ordena os seus afetos, Ele remove os obstáculos interiores, irmãos, que tornam a obediência pesada em uma obediência prazerosa. Buscar a Deus não vai ser um fardo, buscar a Deus vai ser um desejo.
Buscar a Deus vai ser um anseio, buscar a Deus vai ser algo que vai dominar as nossas atitudes. O coração que antes estreito e resistente, passa a mover-se livremente, não por autossuficiência, mas porque foi transformado pela graça. Eu não vou lembrar o comentarista que falou isso, mas ele dizia que nós, longe de Deus, é como se o nosso coração fosse obstruído por gorduras, por essas comidas que a gente come, que afeta o fluxo sanguíneo. E Deus é o método cirúrgico para nos fazer voltar a uma saúde espiritual, a uma vida espiritual, para nos fazer chegar a ela, para que nós possamos ter mais vontade, mais disposição e mais saúde espiritual. Então, quando nós estamos com as nossas veias coronárias obstruídas, nós procuramos o médico, e aí nós vamos para a cirurgia, e aí nós vamos fazer um cateterismo talvez, ou talvez nós vamos receber uma veia nova no nosso coração, que é tirada da nossa veia da perna, e aí nós somos capacitados a continuar vivendo. E é exatamente isso que Deus faz a nós. E quando Deus transforma o nosso coração e muda o nosso entendimento, dá clareza e vida a nós, através da sua própria palavra, nós começamos a caminhar com saúde espiritual, nós caminhamos em obediência à sua palavra, nós começamos a desejar buscar a Ele. Irmãos, a saúde espiritual, a obediência à palavra de Deus, ela faz o nosso coração queimar pela verdade que só habita em nós através de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso coração, e o nosso coração se sente cansado e enfadonho, para estar na presença de Deus, para buscar a Deus, significa que as nossas veias estão entupidas, o pecado está obstruindo a nossa saúde espiritual, e nós não vamos conseguir correr para os preceitos de Deus. Nós vamos ter que fazer como o salmista fez, reconhecer a nossa situação e clamar a Deus por socorro, clamar a Deus por busca e confessar a Deus que é só Ele que vai nos conseguir preservar nessa caminhada e nos dar saúde espiritual. Assim, irmãos, a palavra de Deus, ela não aponta-nos apenas o caminho, ela traz saúde ao nosso coração, ela liberta o nosso coração para percorrer esse caminho. Deus não apenas ordena-nos a viver segundo a sua vontade, mas Deus nos capacita a vivê-la. Onde o entendimento é ampliado pela graça, a obediência se torna algo vigoroso. O crente que se alimenta da palavra de Deus, que tem as suas veias desobstruídas, tem vigor, tem desejo em buscar a palavra de Deus, tem desejo em viver uma vida em santidade. Ele busca a Deus de forma impetuosa, os seus atos transbordam a vontade de estar diante desse Deus, e a vida, que antes era obstruída por fraqueza, por sonolência, por desespero, por pouca vontade para estar na presença de Deus, ela se transforma em uma vida cheia de fidelidade, ela se transforma em uma vida que é sustentada pela ação graciosa do Deus cirúrgico que nos conhece de dentro para fora, e quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós recebemos essa vida. Irmãos, esse texto nos leva a examinar o que temos nos apegado quando a nossa vida aperta, quando as dificuldades assolam a nossa vida, o que tem alimentado o nosso coração. Será que o nosso coração está obstruído pelas coisas desse mundo, pela autossuficiência, pela existência de coisas boas que Deus nos dá como dons? Nos dias difíceis, é comum buscarmos segurança nas nossas próprias soluções, ou na aprovação das pessoas. A palavra, porém, se apresenta como o apoio real, como ela foi para o salmista, o lugar para onde o nosso coração deve buscar direção, o lugar para onde o nosso coração busca segurança, busca descanso, busca alívio para a alma, não para conquistar a ajuda de Deus,
mas porque já fomos alcançados por Ele em Cristo Jesus, irmãos. Obedecer a Deus nem sempre torna a nossa vida fácil. Obedecer a Deus e permanecer fiel pode gerar conflitos, pode gerar incompreensões, pode gerar desconforto, pode gerar tensões em nossas vidas. Ainda assim, aqueles que se mantêm firmes no caminho do Senhor não são desamparados, porque Deus não desampara os seus filhos. Deus nos sustenta e Deus nos faz permanecer em sua palavra. Não porque nós pagamos o preço por essa fidelidade, mas porque nós recebemos um cuidado gracioso do Pai, que nos chama de filhos, que nos protege em meio a esse mundo caído. Também somos levados a refletir, irmãos, sobre como temos obedecido, como temos respondido a esse chamado de Deus à obediência. O salmista, ele fala em correr no caminho dos mandamentos, mostrando que a obediência que Deus deseja, ela não é feita de peso, ela é feita de resistência àquele que nos alimenta a resistir esse caminho. Quando obedecer se torna cansativo e difícil, isso não significa que a palavra deixa de existir, mas que o coração precisa ser renovado naquele que pode nos dar força. A obediência alegre, ela nasce de um coração que está bebendo da graça e da bondade de Deus, que nos dá através da sua revelação, e não apenas do nosso esforço pessoal. Fica claro, irmãos, nessa perícope que nós vimos nessa manhã, que o crescimento espiritual, que a obediência, que o temor a Deus, que a busca por santidade, ele não nasce apenas do nosso desempenho, mas a prontidão para obedecer a Deus com alegria, surge quando Deus amplia o entendimento e transforma o nosso coração. Por isso, mais do que pedir por caminhos fáceis, porque nós pedimos por caminhos fáceis, nós oramos: Deus, essa caminhada está muito difícil. Deus, essa semana mesmo eu orei e falei: Deus do céu, por que tem tanta pedra e espinho nesse caminho? Não dá para entender. Nós podemos fazer essa oração, mas nós também precisamos orar a Deus, para pedir que Ele nos dê um coração continuamente renovado, que se alimenta de sua graça, capaz de viver a fé com alegria e vigor no cotidiano, mesmo diante desses caminhos dolorosos. O salmista, irmãos, começa no pó, e o salmista termina essa perícope correndo em direção a Deus, aos preceitos de Deus, aos testemunhos de Deus. Nessa progressão está a minha e a sua vida. Nós vivemos exatamente assim, dependência total da palavra de Deus, do início ao fim. Se nós não caminharmos assim, nós sofreremos. Se nós não caminharmos dependendo de Deus, do início ao fim, a nossa vida vai ser dolorosa. O caminho da fé, ele não se inicia na força humana, ele não se sustenta pelo mérito, mas é conduzido pela ação graciosa de Deus, de novo, por meio da sua palavra. Sem a palavra de Deus, resta a nós pó, tristeza, engano. É fora dela que o coração se perde, irmãos, e se enfraquece e se desorienta. Com a palavra de Deus, porém, irmãos, a vida, a discernimento, a entendimento, a força, a santidade e a liberdade, porque quanto mais nós conhecemos do nosso Deus, nós saberemos por onde caminhar, nós saberemos os caminhos que Deus deseja que caminhamos, então nós teremos liberdade para caminhar dentro daquilo que Deus deseja. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos leva à fidelidade, ela transforma e liberta o nosso coração, e ela nos faz viver uma vida com uma obediência alegre e vigorosa. E tudo isso, irmãos, só se torna possível a nós porque Cristo viveu exatamente essa palavra no nosso lugar. Ele é aquele que nunca esteve apegado ao pó do pecado. Cristo nunca pecou.
porque jamais andou por caminhos enganosos, e correu sem falhar no caminho da vontade do Pai. Cristo Jesus caminhou de forma perfeita. Ele viveu não apenas de pão, mas de toda a palavra que procedia da boca de Deus, e obedeceu a Deus até o fim, irmãos, até a cruz, para nos dar a vida. Eu gostei muito de fazer um paralelo, Deuteronômio 8, versículo 3, e Provérbios 4, 12. Não só de pão viverá o homem, porque a vida verdadeira procede da boca do Senhor, e é Cristo, a palavra que se fez carne, quem nos concede essa vida, e firma os passos daqueles que nela confiam, para que o caminho esteja seguro. Nós não caminhamos por coisas materiais, nós não vivemos por nada que é terreno, nós caminhamos e vivemos por algo que é eterno, por algo que é concreto, e a partir disso os nossos passos serão firmes, porque nós confiamos em Deus. Para finalizar, irmãos, aonde a nossa alma tem buscado vida, aonde o nosso coração tem buscado se alimentar, nós temos orado a palavra de Deus e estamos buscando viver essa verdade, impactar a nossa vida todos os dias com ela. Nós temos nos apegado a ela para que ela impacte as circunstâncias e as decisões que nos cercam. O que tem ancorado a nossa alma e o nosso coração é a nossa autossuficiência ou a dependência da palavra de Deus. Durante 4 domingos nós aprendemos exatamente sobre isso, a obedecer, a se santificar, a buscar a palavra de Deus que vai governar os nossos dias, a verdade que vai construir uma base sólida para que nós possamos viver a vida diante das adversidades, que nós saiamos daqui nessa manhã, irmãos, com os nossos corações gratos a Deus, reconhecendo com clareza que os nossos pensamentos, as nossas escolhas e as nossas decisões só encontram direção segura quando são submetidas à palavra revelada em Cristo. Não se trata de caminhos construídos pela autossuficiência, nem de resoluções firmadas na força do querer, mas das veredas traçadas a nós pela palavra, as quais o Senhor nos guia, o Senhor nos corrige, o Senhor preserva o seu povo pelo caminho e nos faz chegar ao final dessa jornada. Que tenhamos consciência, irmãos, de que viver bem diante de Deus não é fruto de impulso, nem é fruto de conveniência, mas de um coração que é rendido a Cristo, transformado pela sua palavra, disposto a andar e a correr nas veredas que o próprio Deus estabeleceu a nós. Que saiamos daqui nessa manhã com esse coração, com essa mentalidade, dependendo de Deus e da sua palavra, capacitados por Cristo a vivermos essa vida. Irmãos, não se enganem com este mundo, não se enganem com aquilo que esse mundo nos oferece. Quando nós estivermos prostrados no pó, nos lembremos da promessa de Deus. Os nossos caminhos precisam ser apresentados a Deus. Deus vai nos guiar através da sua palavra. Nós precisamos fazer com que os nossos propósitos de vida sejam clareados diante de Deus e colocados em comparação à sua palavra, porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir caminhar em fidelidade. E vamos conseguir caminhar e correr em direção aos preceitos, aos mandamentos e ao entendimento daquilo que Deus pode nos dar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua